O anel que virou manchete. Eu vejo no meu telefone a foto do meu anel de noivado e a legenda: não desperdice seus 20 anos com o homem errado, com o meu nome marcado. A luz do celular corta a cozinha. O café no copo já esfriou. O relógio da parede marca 9h12. Um sábado que eu pensei ser ordinário. Não era. Fico parada. Olho a imagem. O aro brilhando sob um pano branco. Aquele brilho que eu mesma escolhi. Em volta, mensagens chegando. Prints. Caras chocadas. Emoji de fogo. O nome dele nos comentários. Milhares de curtidas. Gente que eu não conheço escrevendo coisas que machucam sem entender. E eu ali com a mão no balcão, calma, fria, irônica até. Digo em voz alta, quase para mim: bonita foto, ótimo enquadramento. As palavras soam secas. Quem está ao telefone ao lado me olha sem acreditar. Um vizinho abre a porta. Você tá bem? Eu sorrio com um detalhe de escárnio que pesa como aviso. O silêncio ao redor se estica. Meu nome é Mariana Silva. Tenho 31 anos. Eu decido encarar. Decido não cair na performance que ele montou. Ele chega à sala com um sorriso frio de quem já esperava aplauso. O terno bem passado, perfume caro. O que foi isso? Minha voz é medida. Ele tenta rir, minimizar. Eu não dou espaço para o show. Levo o telefone até ele. Explica. Ele desvia o olhar por um segundo que dura muito. Há algo divertido nele. Aquela diversão me dá nojo. Peguei o celular dele quando ele ajeitava a gravata. Abri a galeria. Uma pasta intitulada Anéis, com fotos, dezenas. Close no meu anel, do mesmo ângulo da postagem. Rascunhos de legendas no bloco de notas. Frases prontas, variações da mesma humilhação. Mensagens marcadas com nomes abreviados. Sábado, 22h bar X. E bilhetes combinando saídas sem o meu nome. Um backup de conversas com uma pessoa que não é eu. E no final de uma conversa apagada, um emoji de avião e uma data. Dia 6, madrugada. O nosso casamento é dia 5. O mundo tilta. Minha reação é estranhamente conta. A raiva sobe, o rosto esquenta. Mas minha voz permanece baixa, concentrada. Digo que vou buscar respostas. Peço para ver o e-mail onde ele comprou a passagem. Ele recusa com um encolher de ombros. Há pistas demais. Há um roteiro com a minha imagem. Há datas que não batem. Há um plano para me empurrar para fora sem sujeira pública, ou para me transformar em manchete e controlar a narrativa. Sinto no estômago uma mistura de frio e fogo. Sei que decidir rápido pode me fazer perder o controle. Sei também que hesitar pode dar a ele vantagem. Fico com o anel na mão, e foi aí que percebi que, para não ser peça no jogo dele, eu teria que reescrever as minhas próprias regras, começando por não me apressar em dar minha resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você é in. Meus pais moram em Campinas. Minha mãe liga todo domingo às 3 e pergunta se eu almocei direito. Meu pai fica no fundo, rindo baixo, sempre pronto para dizer que eu sou teimosa. Tenho um irmão, Felipe. Ele tem 29, fuma meio escondido e toca violão mal, mas protege como se eu fosse a única irmã do bairro. Camila e Laura são minhas amigas desde a faculdade. Camila é daquelas que manda nota de áudio de 5 minutos e resolve qualquer drama com pizza. Laura é prática. Te liga às 3 da manhã só para lembrar que você tem valor. Antes de tudo isso explodir, minha rotina era previsível. Acordava às 7. Tomava café no copo de cerâmica azul que comprei em uma feira na Vila Madalena. Lia e-mails enquanto escovava os dentes. Ia ao escritório de bicicleta quando dava. Alguns dias eu fazia home office, outros dias eu ia ver obra. Almoçava rápido. Às sextas, a gente se permitia vinho barato, porque o fim de semana ia salvar a semana. Deixei o mestrado, porque achei que eu não podia simplesmente evaporar sem avisar. Abri a pasta do escritório. Olhei os projetos atrasados.
Senti o peso de anos de escolhas e da vida que construí para alguém que agora aparecia nas redes sociais como algo a ser ridicularizado. Senti vergonha, senti raiva, senti um fio de alívio, porque a verdade estava ali, nua e cortante, e agora eu podia escolher o que fazer com ela. Voltei na conversa que tinha pego no telefone dele. Vi de novo as pastas, os rascunhos. Havia uma rotina de postar. Não era só uma brincadeira de mau gosto. Era uma montagem planejada. O post com o anel estava ensaiado. Havia mensagens combinando a hora, as palavras, quem marcaria. Vi prints com nomes abreviados que me eram familiares. Não só amigos, mas gente que faria a plateia. Vi uma anotação com sábado 22 horas bar X. E por baixo, cuidado com Mari. Não reagir. A frase era fria, como se ele tivesse pensado em todas as possíveis reações minhas e já tivesse colocado uma resposta pronta P. Mas também queria justiça. Não aquela justiça pela internet, feita de ódio em público. Uma justiça que me devolvesse escolha. Lembrei de uma coisa que talvez poucas pessoas saibam. Eu sou daquelas que grava coisas. Não grava conversas para armar armadilhas, mas eu guardo comprovantes, e-mails, rascunhos, umas mensagens suspeitas. É um hábito besta que tenho desde que na faculdade perdi um projeto por conta de uma pasta extraviada. Desde então, eu duplico tudo. Tenho um HD externo que carrego como se fosse um talismã. Na madrugada, quando não consigo dormir, eu reorganizo pastas. Sou cuidadosa com provas, com palavras. É um hábito de precaução. Talvez seja paranoia. Talvez seja inteligência. Hoje foi o que me salvou. Abri o HD externo. Minhas mãos tremiam um pouco. Ele me deixou ser vulnerável por anos e eu nem sequer suspeitei. Abri a pasta pessoal, onde salvei prints, rascunhos de e-mails, conversas importantes. Havia coisas velhas. De brigas, de pequenos avisos. Expirei. Senti um nó na garganta. Liguei para Camila. Vem pra cá, eu disse. Ela chegou com pizza meia pronta no forno e olhos arregalados. Felipe já estava aqui, calmão, transformando o apartamento numa fortaleza de silêncio. A coisa que não contei para eles, o segredo que estava se formando como um plano, é que eu não precisava apenas de justiça. Eu queria controle, queria decidir como seria o meu próximo ato. Queria que ele não escolhesse por mim. E mais do que isso, tinha um detalhe que me dava vantagem. Eu achava que ele não era o único. Tinha algo estranho nas mensagens. Uma assinatura repetida. Um apelido. SR aparecia em rascunhos. Não lembrei de alguém com essas iniciais. Procurei nos contatos. Nada. Na agenda física, nada. Mas eu tinha visto aquela sigla antes. Parecia uma pista plantada. Fechei o laptop, peguei o anel, olhei no espelho. Senti no rosto a marca das noites em claro. E então percebi. Havia uma foto. Entre as dezenas de imagens no. Peguei o HD, o comprovante do ateliê, as fotos. Coloquei tudo em uma pasta. Liguei o carro. Não sabia exatamente onde ia. Só sabia que existia um fio vermelho levando de uma foto desleixada a uma fachada de bar, a um nome abreviado, a um pingente. E esse fio eu ia puxar. Sozinha? Talvez não. Mas eu ia puxar. Na rua, a cidade parecia indiferente. Um caminhão bausou. Um cachorro latiu longe. A sensação era que algo maior estava acontecendo. Um jogo velho com peças novas. O telefone vibrou de novo. O post recebia mais curtidas. Meu nome era marcação. Eu respirei fundo e apaguei a tela. O que ninguém sabia e o que me dava uma espécie de calma mortal era que eu tinha guardado algo mais, algo que só eu sabia onde procurar. Um pedaço do quebra-cabeça que, se encaixado, não só mostraria a traição, mas quem a arquitetou. Era tarde, eu estava pronta, e havia uma foto, naquele celular, com um reflexo que ninguém mais notaria. Um reflexo com um detalhe que eu conhecia bem. Cliente X precisava da planta até terça. Reunião com fornecedores às 3. O mestrado pendente. O pagamento do condomínio. Aquela viagem que eu havia prometido à minha mãe e que eu vinha adiando desde que ele sugeriu.
Vamos casar primeiro, aí viajamos. Eu aceitei adiar a siesta dos sonhos, aceitei economizar. Fechei orçamentos por menos do que valiam, só para sobrar tempo à noite e poder falar com ele. Eu tinha medo de conta vazia. Não era pânico, era organização. Eu fazia a planilha. Sim, eu, a arquiteta que desenha futuros, também contei centavos quando foi preciso. O apartamento entrou no orçamento como minha maior realização. Foi um esforço de anos. Trabalho extra, freelas, renúncia a equipamentos caros para o escritório. Quando paguei a última parcela da reforma, chorei por 10 minutos, em silêncio. Ele ficou ao meu lado, bateu no meu ombro e disse que agora era nosso lugar. Eu quis acreditar totalmente. O que me fazia segura, o que eu pensava que fazia, era o. Pensei, ele conhece meu ritmo. Ele tem razão. E fui adiando a minha volta ao estudo. Aceitei almoçar na mesa do escritório mais vezes que no de casa. Troquei noites em que revisaria textos por conversa sobre flores. O ciúme dele era uma coisa sutil, envernizada de preocupação. Você passou tanto tempo com aquele cliente, não? Dizia com um tom de leve reprovação. Eu abria a agenda para mostrar a quantidade de horas. Ele inclinava a cabeça e dizia: só cuida para não se perder. Parecia proteção. Eu aceitei. Às vezes ele fazia uma pergunta sobre uma amiga minha e eu respondia com detalhes que, olhando agora, pareciam anúncios. Eu contei sobre reuniões, sobre jantares entre amigas, sobre as viagens que planejava. Ele ouviu e guardou. As primeiras ausências foram simples. Chegou tarde sem explicar. Disse que foi brinde com um amigo. Eu ouvi e aceitei. O telefone dele vibrava mais que o meu. No começo achei normal. Ele tinha um emprego que exigia. Mas o tom das mensagens, o dó. Essas frases iam empurrando minha voz para o canto. Eu aprendi a falar menos porque falar demais dava margem para julgamento. Em público, ele era carinhoso e atencioso. Em privado, a energia às vezes ficava fria. Eu me acostumei a medir as palavras. A sensação de que eu estava cedendo demais começou quando comecei a afirmar minhas vontades e ouvi um suspiro grande, acompanhado de um "tá bom, tudo bem". Ele fazia a cara de quem pagaria o preço por minha decisão, como se eu fosse birrenta. Foi então que eu comecei a notar as contas que sumiam do meu e-mail, convites que não recebia, pequenas coisas, mas que juntas formavam um padrão. Minha agência de decisões estava sendo mapeada. Houve uma vez clareia da madrugada, que acordei com o colchão frio ao meu lado. Ele não estava. Achei que era coisa do trabalho. Liguei para o celular e ouvi somente o toque. Na manhã seguinte, ele disse que fora a uma reunião. Usei a cidade inteira como bússola e preferi não perguntar. Fiquei com pequenos encontros que, se juntados, formavam uma teia. E aí veio a descoberta que mudou tudo. Um áudio antigo, que talvez eu tenha guardado sem saber por quê. A voz dele, rindo, dizendo: a gente vai fazer ela viral. Aquilo foi uma lâmina. Eu ouvi e reouvi até a voz perder sentido. Até ficar só o som cru de uma intenção. Eu reli as desculpas que dei, as justificativas que inventei, e pensei: como pode alguém planejar a queda de quem ama? Eu não queria acreditar. Insisti em buscar explicações. Procurei nomes, siglas, pequenos rabiscos. SR aparecia em rascunhos. Um pingente conhecido. Uma assinatura suspeita. Uma passagem com data estranha. Hoje eu volto para esses momentos, tentando costurar uma linha entre o que fui e o que me foi feito. Me pego lembrando o cheiro do alfaiate onde ele comprou o terno, o barulho do elevador trazendo amigos que riam alto, o rosto dele quando me pediu silêncio numa festa para não estragar a surpresa. Sento com essas lembranças e... O assunto é curto. Confirmação SR. Abro o anexo com a mão trêmula. E na tela, uma foto que parece inocente. Só que no canto da foto, uma placa com um número e uma logomarca que eu reconheço. E essa logomarca leva direto a um lugar que eu frequentei uma vez, há anos. Um lugar que, por coincidência, fica ao lado do bar do Reflexo. A foto mexe algo em mim. Não sei ainda se é a chave que eu preciso, mas sei que não foi só um erro. Sei que alguém plantou pistas.
E sei também que se eu puxar esse fio, vou descobrir coisas que vão doer. Ainda assim, eu puxo. E o que vejo na mensagem seguinte me faz engolir o ar. Não sei se é prova, se é armadilha. Só sei que agora não posso voltar atrás. Não sei se é prova, se é armadilha. Só sei que agora não posso voltar atrás. Abro o anexo com a mão trêmula. A foto surge pequena na tela. É uma fachada, um número, uma data rabiscada no canto. Dias, Nones, o bar do reflexo. A mesma logomarca que eu reconheci. Respiro por nada. Uma risada pequena e mais baixa do que uma palavra. Pego o HD pela mesa. O cabo faz um som seco quando eu plugo. O computador pensa. As luzinhas do roteador piscam como se riem. Vou abrindo pastas. Pastas dentro de pastas. Fotografias, notas, planilhas, áudios. Um calendário. Um mapa com pinos. Uma lista com nomes femininos. Alguns nomes eu reconheço. Outros, não. A cada clique, um pedaço de certeza se encaixa com um estalo. Lembro de tardes em que eu pensei que ele estava no trabalho. Lembro do terno guardado, do perfume espalhado no colo, dos telefonemas curtos. Lembro de reuniões que ele nunca contou direito. Lembro de brincadeiras que pareceram piada na hora. Lembro de eu concordar. A dor agora não tem poesia. É apenas um corte limpo e rápido. Chamo Camila. Ela vem como sempre. Camila tem jeito de remendo. Chega com 2 cervejas. Cara de quem já perdeu a paciência por mim antes. Me conta logo, ela diz. Eu mostro. Ela encosta o dedo na tela, o queixo. É administrativo. É profissional. É uma coreografia para humilhar. A sensação que me invade é dupla. Raiva que aquece a nuca. Medo que me moube os ossos. Tento respirar como ensinam. Inspira, expira. Mas as paredes giram. Sento. As pernas bambas me lembram que eu sou humana. A arquitetura da minha vida inteira aparece ali, esquadrinhada como planta baixa. Áreas pessoais, circulação, pontos de fuga. Ele mexeu nas paredes, sem permissão. Ligo para ele. Toque, toque. Vai pro caixa postal. Não atendeu. Não atende. Deixo mensagem. Falo o mínimo. A gente precisa conversar. Agora. Não sei se quero que volte. Não sei se quero ouvir. Mas deixo a mensagem porque algo na minha língua exige que eu não ceda ao silêncio completo. Na manhã seguinte vou ao escritório. A bicicleta encostada. A chave fria na mão. Tento trabalhar. Dou uma volta nos projetos. O cliente A pede prazos e eu respondo curtamente. Faço um desenho com a mão que treme. Os outros notam. Entro. Fotos. Fotos minhas. Minhas plantas. A prateleira que eu fiz. A caixinha do anel. O porta-joias aberto. Uma delas é da sala, tirada de um ângulo alto, com a minha mesa ao canto. Minha respiração para. A pele do braço arrepia. Não sei como. Não quero saber. Minha mente monta imagens. Alguém espiou minha casa. Alguém anotou rotas, horas, horários. O telefone vibra de novo. Um número sem identidade envia uma mensagem curta. Não mexe. Sem assinatura. Sem ponto final. Sento na cadeira. Encosto a cabeça na parede fria. Lembro da minha mãe ligando aos domingos. Lembro de meu pai, rindo, dizendo que eu não devia chorar por homem. Lembro de Felipe rindo alto, de Camila chamando pizza às 3 da manhã. Penso em expor tudo e destruir a imagem dele. Penso em polícia. Penso em advogada. Tudo parece maior do que eu e, ao mesmo tempo, estranhamente, muito íntimo. Tento outra abordagem. Vou ao bar, não para confronto, para sentir. Caminho por ruas que já são mapa para. Seguro, respiro. Decido guardar tudo em pastas, plastificar. Peças de papel com potencial de explosão. Não quero que se percam. Não quero que alguém destrua isso por mim. Eu mesma guardo, como sempre, como sempre. Tento conversar com ele pessoalmente. Ligação atendida no segundo toque. A voz dele soa normal, calma, treinada. Mari, tá tudo bem? Pergunto sobre o post, sobre a passagem. Ele inventa. Diz que foi um amigo que postou a foto sem intenção. Diz que a passagem
Viagem do trabalho. Tenta entender, ele pede. A voz mansa vira armadilha. Eu ouço as consoantes suaves, programadas. Tento não acusar. Eu quero respostas claras. Ele solta um, você tá muito emotiva, que ganha espaço e me engole. Gaslight fino. Minhas palavras ficam presas. Saio da ligação com o gosto de metal na boca. Nos dias seguintes, observo sinais que antes eu deixava escorregar. Chega tarde. Às vezes, o celular fica desligado por horas. Às vezes, abre o guarda-roupa e pega a mesma cã. Eu não rio. Vejo nos olhos dele um brilho estranho, um prazer polido, uma ausência de remorso. Volto a pensar na voz gravada. A gente vai fazê-la viral. O riso dele no áudio faz eco. Eu imagino uma sala com pessoas rindo e tomando cerveja, enquanto planejam destruir a vida de alguém. Eu imagino meu álbum de família, meus arquivos, minhas plantas, debatidos como se fossem material descartável. A náusea volta. Por fim, encontro outro nome na planilha. Não só nomes de mulheres. Aparecem nomes de contatos. SR de novo. Um CNPJ. Um número de telefone. Um endereço de e-mail com domínio falso. Tento ligar. O número dá ocupado. Mando mensagem. Quem é SR? Não responde. À noite recebo um áudio. Uma voz que não reconheço. Grave, curta. Parar agora é melhor para você. O medo é direto. A ameaça é tênue, mas suficiente para apertar o meu peito. Eu posso imaginar as mãos dele arrumando tudo. E posso imaginar outras mãos aplaudindo. 2 noites depois, acordo. Registro tudo. Peço um reconhecimento. Faço cópias. Deixo uma pasta com Felipe, outra com Camila. Se algo acontecer, eu digo. Eles se fazem fortes. Eu não preciso que sejam. Preciso só da sensação prática de proteção. Volto para casa com uma ficha no bolso que me lembra que estou agindo. Naquela mesma tarde, recebo uma mensagem que me paralisa. Uma foto. Uma foto tirada do corredor do nosso prédio. É a porta do meu apartamento entreaberta. A foto está datada. A hora exata. Alguém tirou. Alguém viu. Meu estômago vira gelo. O ar some. Minhas mãos tremem tanto que derrubo o telefone no tapete. O som do impacto é alto como um trovão. Piso no chão e agarro o aparelho. Abro a imagem de novo. Tudo é claro demais. Então o número anônimo me manda texto. Amanhã, 22 horas, Bar X. Venha sozinha. Se trouxer polícia, não vai gostar do que vai ver. A mensagem termina sem pontuação, com inequívoca frieza. As letras parecem cortar. A boca da noite rasga em silêncio. Olho pá. Respiro. Chamo Felipe e digo, vem comigo. Ele chega antes do que eu peço. Camila me manda áudios longos e cheios de raiva. Meu irmão coloca a mão no meu ombro e diz, a gente vai lá, cuidamos do resto. No carro, o trajeto é curto. O volante treme nas minhas mãos. O rádio toca uma música que eu nem reconheço. O coração martela. A imagem do TDF volta. Minhas palavras na cabeça. Prioridade. Cada semáforo parece uma ampulheta. A cidade ao redor é um cenário em que eu sou o protagonista relutante. Chegamos. O bar está iluminado por lâmpadas amarelas. Pessoas entrando e saindo. Perto da porta, uma placa com o mesmo nome do reflexo. Respiro fundo. Sinto uma calma absurda que antecede uma tempestade. Entramos. O cheiro de álcool e madeira. Risos pontuados. Um televisor com jogo. Pessoas apoiadas no balcão. Olho ao redor procurando o que não sei. Procuro o rosto dele entre as mesas, como se fosse um mapa. Procuro pingente. Nada imediato. Sento num canto com Felipe. Minha vida cravada como troféu. O texto que acompanha, seu próximo ato começa agora. E logo abaixo, outro número. Se quiser sair por bem, fala. O chão gira. A minha respiração falha. Olho para Felipe. Ele já notou. Camila fecha a cara. O bar inteiro continua imóvel, como se nada acontecesse. Eu percebo, por um segundo, a sensação de que estou numa cena de filme que não é minha. Minhas mãos estão frias.
Eu queria que alguém me agarrasse e dissesse que era armadilha, que era invenção, que era só maldade. Em vez disso, ouço do outro lado da sala um riso baixo, uma risada que me soa familiar, um daqueles sorrisos preparados que eu conheço. E então, como numa lâmina, recebo outra mensagem, um arquivo de áudio, um segundo de silêncio, e depois a voz dele, não pedindo desculpas, não suplicando. Dizia com calma: "Você sempre foi tão previsível, pena." O frio desce pela garganta. O bar parece menor. A luz parece mais dura. E eu entendo, numa frustração tremenda. O garçom limpa o balcão devagar, olhando para o meu lado como se aguardasse. Meu telefone treme de novo. Outro número. Outro comando. Vem pra frente, sozinha. E a última mensagem, curta e cruel. Se você abrir a boca, publicamos tudo. Fotos, vídeos, planilha. Você some. O ar fica fino. Cada segundo é uma lâmina. Eu respiro e sinto que naquele momento não posso mais fingir que não vejo. Não posso mais aceitar me calar. Algo ali é maior do que eu imaginava. E eu sei que, quando a porta se abrir e eu der o primeiro passo, não haverá volta. Levanto e saio do bar como se fosse apenas mais uma mulher que desistiu do encontro. Meu corpo quer correr, quer gritar, quer pegar aquele envelope e queimar tudo ali mesmo. Mas eu não ajo, porque aprendi que agir com o coração agora é dar a ele exatamente o que ele quer. Espetáculo. Respiro. Conto até 3. A respiração vem curta, ruidosa. O peito aperta. As mãos suam. Saio com Felipe e Camila colados. Fingimos indecisão Parece que todo mundo naquele lugar quer que aquilo acabe rápido. Eu coloco o envelope na bolsa como quem coloca um caderno de croquis. Nada de teatralidade. Nada de exposição. Saio do bar com ele e espero por fora. Meu estômago puxa. Sento no banco do carro. Fecho a porta. Tranco. O som do motor é um som morto. Abro a bolsa. Tiro o envelope. Sento no carro, com a porta ainda trancada. E abro devagar, como se manuseasse uma peça delicada. Dentro há fotos impressas. Fotos minhas. Do apartamento, dos documentos, de mensagens. Há folhas com uma planilha impressa, colunas preenchidas. Há recibos. Transferências bancárias. CNPJs. Comprovantes de pagamento. A gente só precisa cuidar da sequência, das fotos, marcar o horário. Se for necessário, a gente controla as reações com comentários. Uma voz grave masculina completa a frase. Temos o pagamento, a lista, o pessoal. SR coordena. Meu estômago quebra. A voz do homem com sotaque da cidade confirma e fala nomes de contas, de transferências. No final, uma risada. A gente entrega o espetáculo e pronto. Fecho os olhos. A realidade se abre como uma ferida. Ouço minha respiração. O ruído da rua entra pela janela do carro. Alguém buzina longe. As palavras ressoam. Não há ambiguidade. É montagem, profissional, paga. As provas estão ali, no bolso de um envelope que eu segurei com as mãos. Eu sinto vergonha. Sim, vergonha por ter confiado, por ter permitido que as coisas fossem feitas de forma tão suave. A vergonha chega rápida, afiada. E junto, uma clareza inusitada. Essa vergonha não me define. Ela é uma resposta natural a ter sido engolida por manipulação. Não vou deixar. Felipe encosta a cabeça na mesa e respira uma vez, longa. Camila aperta minha mão e diz: "Vamos montar isso." A palavra montar me conforta. É o verbo do meu trabalho, o que eu sei fazer. Juntar peças, encontrar ligações, fazer sentido do caos. Primeiro passo, comprovar a cadeia de pagamento. Há nos documentos recibos eletrônicos de transferência vindo de um cartão empresarial com o nome de uma empresa de eventos. O CNPJ está vinculado a uma velha firma que aparece nas mensagens do celular dele. Eu já suspeitava. Agora tenho o comprovante. Transferências regulares, no mesmo valor, com a descrição serviço de promoção. Em algumas linhas, um número de conta final repetido aparece.
a conta onde o dinheiro vai. Esse número bate com para uma pasta física com cópias digitais impressas. Plastifico os recibos. Anoto passos, nomes e datas. Coloco tudo em ordem cronológica. Faço uma mini apresentação, com timeline. Meu treinamento de arquiteta me ajuda. Eu desenho a planta do esquema, do ponto de partida até a execução. Visualizar torna menos opressor. Eu me movo com método, respiro e sigo. Ligo para um advogado de confiança que conheço de um caso de trabalho. Ele não é íntimo da minha vida pessoal, e isso me ajuda. Digo apenas: preciso ver você hoje. Se possível, venha ao meu escritório. É confidencial. Ele pergunta se estou bem. Eu respiro e digo: não, mas tenho provas. Preciso de medidas judiciais antes de agir. Ele aceita. Indico a hora. Ele pede que eu leve tudo. Não peço nada mais. A ideia de ter alguém preparado, com conhecimento jurídico, me acalma de maneira prática. Também penso no trabalho. Não posso arriscar que clientes sejam avisados pelo show. Protejo os arquivos do escritório. Sinto gratidão que me aquece por dentro como um fio. Terceiro, preparo-me emocionalmente. Decido não me mostrar até que a engrenagem esteja armada. Não vou confrontá-lo na sala de jantar. Não vou chorar na frente dele. Vou ter respiro e resposta. Isso me faz forte. Eu treino a face no espelho. Neutra, contida, sem tremores. É uma máscara que me pertence porque eu escolhi usá-la. À noite, eu e o advogado nos encontramos. A cada documento que mostro, ele solta um de entendimento. Anota, pergunta, calcula. A conversa é direta. O que posso pedir de imediato? Que medidas provisórias existem? Quais provas precisam de cadeia de custódia? Ele explica de forma clara o que dá para segurar antes que ele consiga pagar tudo. Sinto que um plano começa a nascer, com passos racionais e gente capaz. Volto para casa com o coração ainda quente. O apartamento está estranhamente quieto. Não sei se é o mesmo lugar de antes. A caixinha do anel descansa na prateleira como se aguardasse. O telefone já está fervendo de notificações, mas eu não entro em pânico. Eu me movo com passo calculado. O advogado me liga. Consegui o pedido de preservação. Eles vão preservar IPs e posts. Solicitei quebra de sigilo bancário emergencial. Vou anexar as gravações. Ouço a voz dele e quase choro de alívio. Há forças institucionais ao meu lado. A sensação é nova. Armas legais, mapas e documentos. Gente com formação para me proteger. No trabalho, finjo normalidade. Atendo clientes. Assino e-mails. Desenho prateleiras. Minha voz é firme. Minhas mãos não tremem. Sinto uma frieza que me salvou. A capacidade de transformar dor em ação. Cada cena do dia me lembra que eu não confrontarei ainda. Preciso juntar tudo. Preciso que a justiça tenha o material certinho. Preciso escolher o momento. Quando eu volto pro apartamento, deixo o envelope onde estava. É simbólico e prático. Não quero que eles desconfiem que eu levei. Ele precisa acreditar que não sabe de nada. A melhor. Amanhã tudo começa. Eu ainda não contei nada a mais ninguém. Eu vou virar o jogo. Ele não faz ideia do que tá vindo. Acordei no mesmo apartamento. As plantas na janela pareciam mais miúdas. O copo azul estava na pia, com uma mancha de café seco. A rotina tentou me agarrar. Eu deixei. Tomei o café frio. Bebi de um gole só. O gosto estava vazio. O corpo ainda tremia. O dia começou calculado. Não por bravura. Por necessidade. Vesti algo neutro. Jeans, camiseta branca, blazer. Não queria caras curiosas. Queria uma cara que dissesse normal. Saí com a bolsa, onde guardei o pendrive e os papéis plastificados. O HD externo ia comigo num casaco. Carrego essas coisas como quem carrega vidas. Porque, de certo modo, eram vidas. Primeira parada, o cartório. Aquele barulho seco da máquina, o carimbo batendo, a serventia com a voz grave, são coisas que trazem ordem. Entreguei as impressões. Edi a autenticação de tudo que já tinha impresso. Tirei cópias extra. Falei-o. Ele me recebeu em uma sala de vidro.
O prédio refletia o céu. O ar-condicionado fazia um som que parecia segurança. Mostrei tudo: papéis, vídeos, áudios, planilhas. Ele ouviu. Teve o mesmo olhar calmo que eu já havia gostado. Falou em prazos legais, em preservação de dados, em medidas preventivas. Pedi urgência. Pedi segredo. Ele pediu provas com cadeia de custódia e explicou os termos com cuidado técnico. Eu anotava. Cada termo novo era um botão a apertar, depois do advogado. Telefone Camila. Vem jantar? Perguntou. Eu disse que não dava. Preciso de silêncio, respondi. Ela insistiu. Eu cedi. À noite, ela e Felipe apareceram com pizza. Sentaram no sofá. Trazer comida era o jeito deles de falar sem perguntas. O sofá cheirava a pizza e a fumaça do dia. Falei pouco, mostrei menos. Eles cobriram. Disseram frases pequenas que me ancoraram. Confia. Tô com você. A gente vai até o fim. Essas palavras eram abrigo. Eu as guardei. Nos dias seguintes, passe. Enquanto isso, solicitei, com a ajuda do advogado, a preservação de dados do Instagram e dos servidores. Enviamos pedidos formais. É chato, é frio, mas funciona como remédio. Passei horas enviando e recebendo e-mails com termos jurídicos que me faziam sentir menos sozinha. Também comecei a rastrear pagamentos. Tive a ajuda do meu irmão para organizar extratos. Ele não mexeu em nada sem minha autorização, mas ficou ao lado enquanto eu apontava números. Um número aparecia com frequência. Transferências pequenas, para contas intermediárias. Seguir aquele rastro foi como seguir migalhas. Cada migalha me dava a impressão de que um roteiro existia. E existia. Ao mesmo tempo, mantinha a aparência. Jantava com ele, participava de conversas, fingia irritação por coisas pequenas que ele fazia. Era um jogo perigoso. Minha voz era neutra. Meus olhos apenas pegavam detalhes. Quando ele ria com os amigos, eu anotava quem estava perto. Quando ele saía à noite, eu verificava recibos. E ordenei por data. Fiz timeline. Sou arquiteta. Desenho cronologias como qualquer arquiteta desenha plantas. Separo ações, marcas de tempo, traço linhas. Isso me dá ordem. Havia uma barragem emocional dentro de mim que eu controlava com cuidado. Às vezes chorava na cozinha, escondida, com a cabeça na prateleira. Era rápido, era dolorido. Depois me levantava, volta ao plano, ao trabalho, à faxina. Eu fazia pequenos rituais, colocar a louça na pia, verificar a correspondência, dobrar a toalha. Essas coisas me lembravam que eu tinha corpo e eu precisava dele intacto. Em casa, ele começou a notar pequenas diferenças. Não diretamente. Um olhar demorado no meu telefone. Um comentário deslocado sobre senhas. Uma pergunta sobre viagens que eu não faria. Aquele sorriso dele, sempre treinado, começou a ter cantos duros. Eu não o confrontava. Ainda não. A estratégia era colher mais. A arma era o tempo. Um dia, após uma tarde de entrevistas e cartório, sentei para a orga. Talvez fosse um erro de roteador. Talvez fosse o script automático de verificação. Respirei. Decidi verificar logs. Não fui descuidada. Sempre documentei tudo. Abri o log. Havia tentativas de login. Erros. Depois, um OK. O usuário era reconhecível. Nome do usuário do e-mail compartilhado. O e-mail que eu dividia com ele. O mesmo que recebeu a fatura que eu usei para vincular transferências. O mesmo que, sem eu saber, tinha tentado acessar meu arquivo. Não era coincidência, era tentativa. Meu corpo sentiu. A pressão bateu nas têmporas. A sala pareceu pequena. O ar rarefeito. O chão estalou. Respirei. Não gritei. Não mostrei. Deixei uma cópia da tela salva. Fiz print. Mais prova. Mais prova em fila. Fé em calma. Vou ao mercado. Compro arroz, ovo, leite. O caixa é uma mulher que sorri. Pago com cartão. Volto para casa fingindo nada. Ele está no sofá. Lê jornal com a página dobrada. Há pó na prateleira. Ele me olha. Normal. Normal demais.
Eu guardo-a. Não disse nada, não me perguntou nada, mas vi a curva do rosto. Vi a tensão onde antes havia descaso. Era um reconhecimento. Ele percebeu que algo estava diferente. Um pequeno saque de adrenalina percorreu meu corpo. Meu plano talvez já tivesse despertado a atenção dele. Fui dormir com a luz da sala acesa. Não por medo, por estratégia. Queria ter olhos no corredor. Queria ouvir passos. Queria qualquer som que me dissesse o que ele faria. Adormeci algumas horas. Acordei com o som do elevador. Ele saiu cedo. Telefones vibraram. O dia começou de novo. Liguei para o advogado. Ele tentou acessar meu drive. Disse. Houve silêncio do outro lado. Tivemos que agir agora. Ele falou. Vamos protocolar um pedido de indisponibilidade de contas e solicitar logs detalhados. Respirei. Era o mínimo, era o necessário. O advogado pediu que eu mantivesse a calma. Eu prometi, mas havia mais. No fim da tarde, recebi uma mensagem anônima. Apenas uma foto. Minha janela viste. Algo que eu deixara solto, talvez o log, talvez o envelope no lugar, provocar atenção. A adrenalina é prática. Cortei o jorro de emoção com tarefas. Reforcei senhas. Mudei rotas de backup. Pedi ao advogado para pedir tutela de urgência para a preservação de dados e inibir qualquer movimentação de contas. Ele prometeu. Agimos rápido, disse. A voz dele era um ponteiro. Eu queria acreditar. Antes de dormir, levei uma última olhada no telefone. Havia mais coisas. Um e-mail com assunto curto. Pergunta. Era do número compartilhado. Ele queria saber por que eu estava protegendo arquivos e quem era a tal SR. Mensagem curta. Direct. Não acusatória. Observadora. Era como a mordida de um animal que checa a presa. Eu não respondi. Fechei a cortina devagar. O apartamento ficou escuro. A cidade lá fora continuou, indiferente. Meu corpo estava tenso. Eu estava pronta para agir. Tinha provas, testemunhas, advogado, estratégia. Havia feito tudo o que podia nos bastidores. Eu sabia, nesse som seco do alerta, que aquilo mudava tudo. Se ele já tentava entrar por essas portas, se já tinha visto que eu me mexia, então eu não era mais um alvo passivo. Eu era alvo observável. E observável é vulnerável. Fiquei olhando a tela. Fiz mais capturas. Enviei para o advogado. Liguei para Felipe, mas ele não atendia. Mandei mensagem para Camila. Vem dormir aqui. As palavras foram curtas. Ela respondeu com um já vou. Senti um alívio que durou 2 minutos. A casa estava cheia de sombras. O telefone vibrou de novo. Um número que eu não reconheci. Uma mensagem. A gente precisa conversar. Sozinha. Sem assinatura. Sem nome. Não era convite. Era aviso. Fiquei parada. O relógio marcava quase meia-noite. A cidade respirava lá fora. Eu também respirei. Mãos firmes. Cabeça fria. Era hora de decidir o próximo passo. Eu estava pronta para agir. Mas sabia que assim que movesse uma peça, ele poderia mover outras 3. E então, no mesmo instante, O corpo fica inteiro alerta num segundo. O instinto quer gritar. A cabeça me diz silêncio. Me escondo na penumbra da sala, atrás do sofá. O telefone vibra no bolso e eu não consigo atender. Os passos dele são curtos, medidos. Ele entra sem pressa, como há tantos meses vinha entrando pela casa que eu achava minha. Sinto o cheiro do perfume. Sinto aquele modo de andar que sempre me irritou e me acalmou ao mesmo tempo. Agora me dá náusea. Ele não me procura. Passa perto do corredor, vai até a cozinha. Abre uma gaveta. Fecha. Respira fundo. A casa faz o som das coisas antigas. A madeira da prateleira estala. A planta sopesada pelo vento bate levemente na janela. Eu quero saltar. Quero bater a porta e gritar tudo. Quero arrancar a verdade dele com as mãos. Fico, calada. Ele não sabe que estou ali. Vejo a silhueta dele recortar a luz da cozinha. Ele pega o casaco que sempre pega. O terno ainda cheira a escritório e a bar. Ele dá um passo e a porta do meu quarto rã. Frio e contido. Eu encaro o rosto que um dia escolhi. Vejo a máscara rachada,
Você não vai sair da cidade, digo. Voz baixa, direta. Não um pedido, uma ordem. Ele sorri curto. O que você tem, Mari? Por que essa caça ao tesouro de papéis? A máscara cai um pouco. Ele tenta se apropriar do tom de quem dá lição. Você tá reagindo como se fosse vítima, diz. Isso vai te fazer mal. Respiro. Lembro de tudo que guardei. Do HD, das ligações, das assinaturas, do PDF intitulado Lista SR 2024. Lembro do envelope com o pendrive. Lembro do bar. Lembro do som do bilhete de passagem que eu achei no forro do casaco. Lembro da voz dele no áudio. A gente vai fazer ela viral. É como veneno que me sobe pela garganta. Não, respondo. Você é o único que vai pra festa sem saber que já tá na vitrine. Digo e me afasto. Ele me encara como quem tenta decifrar se aquilo é ameaça ou teatro. Ele tenta recuperar o sorriso. Pega a passagem, olha pra mim e sai. Quando mando convites pra ele também. Não sei se vai aceitar, quero que aceite. Preparo o ambiente como preparo um projeto. Penduramos painéis com prints, fotos ampliadas da planilha, do comprovante da joalheria, do envelope do bar. Em uma mesa, folhetos com cronologia. Em outra, um monitor ligado com os áudios prontos para tocar. Há fotos do pendrive, impressas, com carimbos de horário. Cada documento tem um número. Ao lado de cada número, uma breve legenda. Origem, data. Cadeia de custódia. Não deixo margem. A frieza dos papéis contrasta com a minha garganta que volta a arder. Peço para o advogado ficar na plateia. Peço à polícia, de maneira discreta, que esteja de stand-by. Não quero espetáculo policial. Só segurança. Convido Camila, Felipe, a manicure, o garçom do bar. Aviso à imprensa. Evento sobre manipulação de imagem e redes. Eles vêm por curiosidade. Ele também confirma a presença. Diz que quer entender o que se passa. Eu sei que ele pensa que controla o. Meu estômago embrulha. Vejo prazer fino no canto da boca dele. Mas não me deixo perder. Hora marcada. Puxo o microfone. A sala calma. Luzes baixas. O murmúrio some. Eu começo falando de arquitetura, de escolhas, de espaços que designamos para nós mesmos. Minha voz é firme, sem dramatismo. Falo do projeto que trouxe até ali. Uma metáfora sobre paredes que caem. Gente inclina a cabeça. Meu peito arde, mas o tom é controlado. Obrigada por virem, digo. Hoje não vou falar só de casa. Vou mostrar como se constrói uma narrativa para destruir uma pessoa. A frase corta a sala como faca. Olhos se viram, sussurros. Abro o primeiro painel. Não falo. Deixo que vejo. A planilha Lista SR 2024, ampliada, ocupa metade da parede. Gritos baixos. Um homem no fundo geme. Meu Deus. Eu sigo. Mostro o comprovante do ateliê do arte, a assinatura dele ampliada. Pego ar. Não choro. Não preciso chorar. A sala se divide entre choque e descrença. Isso é montagem. Ele. O advogado ao meu lado não se mexe, mas eu percebo o celular dele registrando tudo. Ele levanta. O rosto avermelha. Isso é montagem, repete. Os amigos dele no canto trocam olhares. Uns evitam mirar, outros arregalam os olhos. Uma mulher na primeira fila tapa a boca. Não é montagem, digo com calma. É cadeia de trânsito, planilha, transferências, testemunha, áudios. Vocês sabem que eu tenho isso. Eu arquivei, eu confirmei, eu protocolei. Minha voz entra nas cadeiras. Entre as pessoas. Eu cheguei aqui porque boa parte de vocês recebeu um convite para ser plateia de um espetáculo. Hoje, esses convites têm um endereço. Puxo outra imagem. Uma transferência bancária. O CNPJ de uma empresa de eventos. Ponto. Eu mostro um extrato com valores regulares. As ruas se fecham à volta dele como numa cela de vidro. Ele tenta falar. Gagueja. A defesa dele é de armar passatempo. Isso são serviços. Promoção. Ironia. A manicure, em pé, fala com voz trêmula. Ela
A minha voz agora tem algum aço. Sinto os olhos de muitos sobre mim. Sinto também o medo. Ele pode me processar, tentar destruir a credibilidade que lutei para ter. Você não vai me calar com isso, diz ele, com fúria, tentando se transformar em autoridade. Você está fazendo um show. É você que fez um show, respondo. Só que eu decidi quem vai assistir, e hoje, quem assiste escreve a realidade. Jogo a frase como uma pedra no lago. O som se espalha. Alguém do lado de fora bate palmas, nervoso, em apoio. Outro, do fundo, levanta e grita: "Isso é nojento." Uma velha amiga que está ali desde faculdade me olha com lágrimas. O público é um mar dividido. Alguns acreditam, outros duvidam. Vejo 2 jornalistas trocar notas rápidas. Então ele tenta fugir, levanta-se rápido, como quem quer transformar tudo em confronto físico. Um amigo dele se aproxima para protegê-lo. Ele tenta me agarrar pela camiseta. Faz o gesto clássico de quem se sente poderoso. Você nunca mais vai. O rosto dele muda. Percebo o pânico vindo de dentro. Ele entende que perdemos muito do que é negável. Ele busca algo para fazer o público hesitar. Chama o nome da minha mãe. Tenta espalhar que eu sou instável. Tenta transformar a verdade em teatro. A técnica antiga, voltear a narrativa. Eu já esperei por isso. Já calculei o movimento. Então eu mostro que até ali ninguém sabia. Abro um envelope lacrado que deixei para o final. Ele tremia quando botei na mesa. Todos olham. Abro devagar. Dentro há um documento. Extratos indicando transferências com um remetente diferente do que vinha sendo citado. Um nome que eu reconheço e que ninguém ali poderia imaginar estar envolvido. Não um amigo, não um parente, mas um cliente de alto escalão, um nome ligado a um projeto que ele sempre usou para conseguir prestígio. A sala suspira. Você está ligado a ele, digo olhando para ele. As transferências saem de uma conta ligada a boca dele se cola numa linha fina. Ele tenta. Vejo em vários rostos a dúvida nascente. Até onde isso vai? Quem mais está envolvido? Quem mais pode cair? Alguém na plateia sussurra. Ele não está sozinho. Outro levanta o olhar e pergunta em voz alta. Então quem é SR? Um silêncio pesado responde. Eu sinto a presença de algo maior. Não sei tudo. Sei apenas que não sou a única peça do tabuleiro. Ele tenta correr. A polícia dá um passo. Uma mulher chora. O advogado me olha com urgência. Você quer que eu entre com pedido de busca e apreensão agora? Podemos impedir postagens. Eu quero, mas penso em outra coisa. Penso em proteger as testemunhas. Penso em não entregar tudo sem que a cadeia de custódia esteja blindada. No meio do tumulto, alguém do fundo grita. Tem um carro na frente do prédio. 2 homens encapuzados. A sala fica mais fria. Alguém pega o telefone, gravando tudo. Eu olho ao redor. Sinto que o mundo que achei seguro está caindo em camadas. Acho que avancei, mas algo maior responde. A última imã. Olho para o público. Digo firme. Isso não acaba aqui. A luz pisca e o projetor apaga de vez. As pessoas levantam, murmuram, alguns correm para fora. No corredor, um dos seguranças sussurra. Tem um envelope com mais provas no carro. Mandaram entregar em um posto. Só que tá com o nome de outra pessoa. A frase me atravessa. Sinto na pele o pressentimento. Alguém tá orquestrando a próxima jogada. Alguém que não quer só me humilhar. Quer silenciar outras vozes. A pasta com o pendrive tá segura. O que não sei é se o resto que falta, está em mãos de quem quer destruí-lo. Ou de alguém que pode me derrubar mais ainda. A porta da galeria se abre e um homem de terno passa, parecendo distraído. Mas ao sair, ele deixa cair um papel. Alguém o pega e lê em voz alta, sem entender. Arquivo SR Backup Offline. O eco dessas palavras corta a noite. Eu respiro fundo. O advogado puxa meu braço. A polícia pede calma. O homem que me traiu é conduzido para fora, pô. Meu advogado pegou minha mão e me conduziu para um canto. Felipe me abraçou como se quisesse me fundir. Camila desembestou a falar, sem filtro, me defendendo em voz alta. Eu ouvi tudo, senti tudo.
mas não conseguia falar por muito tempo. A garganta apertava como boreal. No dia seguinte, o mundo acordou espalhado sobre o meu chão. O post da galeria viralizou. Fotos minhas nos jornais online, prints das planilhas, áudios tocados no loop. Tinha gente que me conhecia comentando. Gente que eu não conhecia opinando. A manchete dizia o que eu já sabia. Havia um esquema. Havia pagamento. Havia intenção. Ele desmoronou rápido, mais rápido do que eu esperava. A empresa onde ele trabalhava soltou nota, afastamento imediato. Clientes pediram explicações. A conta bancária que apareceu nas transferências foi bloqueada provisoriamente após pedido judicial. O sócio dele negou tudo em entrevista sem graça. O chefe dele ligou para mim, não para pedir desculpas, para avisar que iam se. A polícia pediu mais documentos. O advogado organizou tudo com a calma mecânica de quem já lidou com muita dor. Entreguei pendrives, prints, arquivos, assinei termos, fiz declarações, assisti técnicos recolherem meu HD externo com luvas, colocarem etiquetas. Ver aquilo sendo tratado como prova me deu uma estranheza boa. Era a prova daquilo que me aconteceu, sim, mas também era a prova de que eu não estava alucinando. Enquanto as medidas legais tomavam forma, a reação social teve fases. No início, um apoio bruto. Mensagens de gente que eu nem conhecia. Mulheres dizendo que leram minha história e que eu tinha coragem. Aquelas mensagens tocaram em zonas que eu não sabia existir. Me deram força. Depois, o efeito gangorra. Haters apareceram. Comentários que me acusavam de procurar fama, de inventar, de estragar a vida de alguém. Teorias conspiratórias. Uma senhora num perfil com foto de praia escreveu: "Nada é tão simples assim." Eu li e vomitei no banheiro. Depois lavei. Entre os que mantiveram contato, percebi dois padrões. Um que defendia: "Ele está passando por um momento. Vamos ouvir." Outro, mais prático, que dizia: "Se for verdade, ele tem que pagar." Os dois deram ao meu mundo uma geometria nova. O centro virou eu e não mais ele. Em casa, o apartamento se comportou como se me protegesse. Minhas plantas estavam um pouco mais murchas. O copo azul ainda na pia. O porta-joias intocado. À noite, eu sentava na bancada da cozinha e comia qualquer coisa fria. Dormia mal, acordava com o corpo em pré-alerta. Tive pesadelos em que jornal impresso feria meu rosto. Letras cortando como lâminas. Acordava com a boca seca. Felipe vinha às vezes só para sentar, para segurar o copo comigo. Camila vinha com pizza sempre. Amor em forma de comida. Minhas amigas foram âncoras. No entanto, havia uma tensão que não se desmontava. A cada passo que a investigação dava, ao mesmo tempo, alguma coisa nova aparecia. Uma notificação de jornal. SR2 promete. Alívio porque a investigação estava em curso e havia gente capaz no meu lado. Paranoia porque passei a enxergar percalços onde não havia. Um carro que passava 2 vezes à frente do prédio. Um vizinho novo que saía sempre de madrugada. A vida ficou espiada. No trabalho, eu tentei voltar à minha rotina porque precisava. Porque projeto não espera força de vontade. Ainda assim, clientes perguntavam se eu estava bem. Eu não me abria muito. Uma manhã, uma cliente grande me disse que as notícias haviam chegado ao conselho dela e que, por segurança, queriam adiar nosso contrato. Eu senti as pernas sumirem. Em seguida, outra cliente menor apareceu dizendo: "Já te disse antes, você faz o projeto mais certinho. Vamos em frente." Pequenas vitórias, pequenos hiatos de normalidade. A sensação de liberdade chegou aos poucos, não como festa, como alívio contido. Em um domingo acordei e fui regar as plantas. O gesto simples, molhar com a regadora, trouxe um riso involuntário. Ela parecia menor do que antes, mais inútil, mais cristalina. Levantei a cabeça e decidi que havia algo novo no horizonte. Era a sensação de que, mesmo tendo exposto o homem que me fez objeto, eu tinha dado início a algo maior. Havia peças soltas ainda, havia retaliação, havia um arquivo com chavões que podia derrubar ou incendiar pessoas que eu mal conhecia.
Às 3 da manhã, não consegui dormir. Abri o e-mail e havia uma mensagem criptografada que eu não deveria abrir. O assunto era só uma palavra: SR2. A mão balançou. Respirei fundo e desliguei o computador. Não tocaria aquilo sem o advogado. No entanto, a paranoia já fizera morada. Apaguei antigas mensagens, mudei senhas, troquei rotas de backup. Virei a casa do avesso com pequenos passos. No dia seguinte, quando achei que a ronda legal e policial me daria um pouco de sossego, recebi uma ligação da delegacia. Encontramos o carro com o backup, disseram. O som do telefone foi distante. Tem uma lista dentro. O copo tremeu. Respirei fundo e contei até 3. Depois, fui trabalhar. Os primeiros dias depois da galeria foram estranhos e práticos ao mesmo tempo. Jornalistas, advogados, perícia, entrevistas que eu não dei, reuniões que eu marquei porque precisava controlar o calendário. Pediu ao advogado para isolar tudo, nada por fora, tudo pelo canal certo. Foi ele quem me convenceu a não abrir nada da tal mensagem SR2 sozinha. Pode ser armadilha, disse. É a técnica deles. Ele tinha razão. Então eu esperei. Esperei muito. Aprendi a esperar como se fosse uma obra que precisa secar. E enquanto esperava, comecei a reconstruir a minha vida. Não do salto dramático que inventam nos filmes. Coisas pequenas, roteiro por roteiro, tijolo por tijolo. Primeiro, o trabalho. Voltei ao ateliê como quem volta para casa. Me sentei na mesa que eu desenhei. Liguei o computador. Abri arquivos antigos. Havia projetos que deixei pela metade. Recontactei clientes com os quais eu já tinha. A primeira turma veio por curiosidade. Vieram mulheres com filhos adolescentes, outras solteiras, uma que saiu de um casamento há pouco e queria aprender a pendurar quadros sem medo. Fizemos exercícios práticos: medir, cortar, colar, escolher tinta. Uma delas, a Lúcia, chorou enquanto pendurava sua primeira estante. Me abraçou com força e disse: eu precisava disso. Naquele abraço, senti o peso se mover. Senti que eu estava devolvendo algo. Recebi ofertas também. Um mês depois da exposição, um pequeno jornal local me convidou para escrever uma coluna curta sobre design para recomeços. Aceitei. Escrever era outra forma de dar ordem. Minhas palavras chegaram a mulheres que não conhecia. Chegavam direto pelo telefone delas. Uma delas me mandou mensagem dizendo que tinha 42 anos e que ainda tinha medo de voltar a estudar. Eu respondi com sinceridade. Começa com um café e uma página em branco. A mensagem foi curta. Mas me senti útil. Financeiramente foi duro. Alguns Essa conversa foi um remendo. Fez bem. Também encontrei força naquelas que eu quase não conhecia. A manicure, a moça do bar, o garçom, todos fizeram aportes tímidos, mas essenciais. A manicure veio com uma sacola de esmaltes e um bilhete. Se precisar, venham aqui em casa e fazemos as unhas. O garçom ofereceu depoimento formal. Pequenas coisas. Gesto de coragem. No trabalho, comecei a aceitar projetos que antes eu recusaria por medo de não dar conta. Ensinei uma oficina num centro cultural para mulheres que queriam aprender a montar pequenas marcenarias. A sala se encheu de pernas que tremiam e mãos que sabiam pouco. Uma delas, a Sônia, tinha 53 anos e estava começando um negócio de artesanato. Na pausa, ela me contou que depois de anos cuidando da casa e dos filhos, estava abrindo a loja online. Eu coloquei o braço em volta dela e disse: o trabalho cresce, a coragem também. Ver o rosto dela iluminar foi uma das pequenas vitórias que mais me marcou. Nem tudo era prog. A ideia de voltar a estudar me mexeu. Era plano de longo prazo, era promessa a mim mesma. Cuidar da carreira, sim, mas também estudar o que me afetou, entender os mecanismos, transformar dor em conhecimento. Houve também decisões práticas que me fortaleceram.
Abri uma conta somente em meu nome, fechei o cartão conjunto, atualizei senhas, coloquei autenticação em 2 fatores em tudo. O meu antigo hábito, guardar provas, duplicar arquivos, virou rotina profissional. Criei um cofre digital com backups offline que mantive com Felipe num HD que ele guardava. Aprendi a desenhar uma estratégia de segurança digital e depois ensinei isso para as mulheres do meu curso. E os pequenos prêmios foram chegando. Uma revista de arquitetura comprou a série de fotos do meu ateliê. Um cliente recomendou meu trabalho para uma amiga que abriu uma pousada. Vendemos 2 estantes que projetei numa feira. Não eram propinas grandes, mas cada venda me colocava um pouco mais longe do medo da cor. Era sobre sentir que é possível recomeçar depois de uma queda pública, que não é vergonhoso proteger-se, que é legítimo escolher o tempo da própria exposição. Uma das mensagens trouxe um pedido que eu não tinha previsto. Uma mulher de 49 anos pediu que eu ajudasse a rede locadora comunitária de móveis para oferecer renda a mulheres em recomeço. Aceitei. Juntei algumas peças minhas, organizei uma mini exposição no ateliê e, com a ajuda de Camila, vendemos o suficiente para pagar o microcrédito. Foi um gesto pequeno, mas foi concreto, e me fez perceber que minhas ações podiam tocar outras vidas. Os dias bons ainda vinham com recados ruins. Havia notícias de que parte do SR2 vazara em círculos fechados. O advogado me ligou uma vez à noite. Temos que conversar, disse. Marquei. Ele explicou que havia prova de que o arquivo estava em posse de alguém com influência. Não quis dizer mais. Eu senti o chão mover-se, de novo. Em silêncio, arrumei minhas coisas e fui dormir mais. Segurei a regadora com força. A água correu devagar sob as folhas. Um barulho simples. O verde brilhou e eu sorri sem som. Pequena vitória. Eu tinha trabalho, amigas, família, um projeto de mestrado, clientes que mantinham confiança e uma rede de mulheres que, de alguma forma, fui ajudando a se recompor. Mas havia ainda o pacote, e o número, e a voz que oferecia a chave para SR2. Havia uma oferta de atalhos que poderia destruir mais do que ajudar. Havia a possibilidade de expor nomes que eu não poderia controlar. Havia o risco de virar justiceira. É aí que a história continua. Porque eu sei o que preciso fazer agora. Abrir a porta certa. Procurar quem tem autoridade para essa chave. Escolher com quem dividir a verdade. Preparar as testemunhas. Proteger quem pode ser ferido. E eu também sei que do outro lado dessa escolha pode vir uma vitória que ninguém espera. Ou uma queda maior. Ainda não sei qual será. Só sei que o próximo passo será decisivo. E que eu não. O processo judicial andou. Ele foi afastado. Alguns contratos foram cancelados. Houve inquérito e cobrança de responsabilidades. Não foi o final cinematográfico. Foi papelada, perícia, audiências. Foi espera amarga. Mas houve justiça nas medidas que importam. Bloqueio de contas que sustentavam a farsa. Testemunhas que falaram. Profissionais que responderam à altura. Fez diferença. Não apaguei a dor. Usei ela. No trabalho, a vida voltou a ter ritmo. Voltei a atender clientes com a mesma vontade que eu tinha antes de me perder. Uma cafeteria na Paulista pediu que eu redesenhasse o balcão. Uma pousada no litoral encomendou estantes. Uma clínica pequena confiou em mim para um projeto inteiro. Ganhei projetos que me remuneram de forma justa. Não foi sorte. Foi pegar cada ferida e transformar em um método. Organização, contratos claros, planilhas que eu mesma ensino nas oficinas. A conta no banco não é mais motivo de pânico. Não sou rica, longe disso, mas sou estável. O garçom do bar aparece com uma cerveja num domingo e diz: "Tá valendo, mana", como se reconhecesse que meu caminho é real. Fiz amizades novas, aulas, palestras, clientes que viraram amigos. Um colega do curso de mestrado, o Daniel, veio com calma. Não é salto de cura, é companhia que não pressiona. Às vezes jantamos, conversamos sobre imóveis, sobre família, sobre medo. Não busco que alguém me salve, quero parceria. Ele me respeita. Isso basta. Financeiramente, eu me reorganizei.
Abri conta só minha. Atualizei contratos, fechei parcerias pequenas que geram renda estável. Vendi 2 estantes numa feira. O dinheiro foi direto para pagar uma parcela atrasada do aluguel e para um investimento pequeno em ferramentas novas. Não é ostentação, é segurança. Cada venda é um tijolo no muro que a construo para me proteger. E esse muro não é prisão, é base. Socialmente, houve choque e reconciliação. Teve gente que se afastou, teve cliente que cancelou, teve amiga que não falo. Eu sei que minha experiência virou ferramenta. Houve, claro, dias de medo. Mensagens anônimas ainda chegam. Às vezes penso em desistir de expor mais. Mas o que me move é outro tipo de medo. O de me silenciar e deixar que essa prática continue com outras. Isso me obriga a ir devagar, mas firme. Protejo testemunhas. Abro caminhos jurídicos. E tenho apoio. O advogado que me acompanhou virou aliado de verdade. A polícia fez diligências. Senti que instituições, quando convocadas com provas, podem atuar. Não é instantâneo, é trabalho. E eu me envolvo. Na intimidade do dia a dia, a vida voltou a ser simples e cheia de detalhes que antes eu deixava passar. Regar as plantas me dá riso. Às vezes canto brega enquanto dobro roupa. Cozinho rapidinho. Gosto de preparar o café numa manhã de segunda e pensar nos desenhos que vou fazer. O corpo não treme tanto. Champanhe é raridade. Pizza é celebração. Dormir bem voltou a ser objetivo. E nos momentos de silêncio, às vezes olho para... Eu queria deixar uma coisa clara para quem tem mais de 30 e está lendo. Recomeço não é uma caixa mágica que se abre e resolve tudo. É antes uma construção lenta, feita de escolhas pequenas e firmes. É possível. Eu sou a prova viva. Reconstruí meu trabalho, minha estabilidade, minha rede. Não foi fácil. Foi preciso coragem prática, advogados, provas, oficinas, contratos. E também foi preciso carinho. Pizza, mãe, irmão, amigas. Se eu consigo, você também consegue. Não por ser forte demais, por ser persistente, por procurar ajuda, por organizar. Hoje, ao fechar a janela do meu escritório, eu penso em tudo o que ficou. Sinto orgulho, sinto cicatriz. E sei que a história não acabou, porque sempre haverá pessoas dispostas a manipular imagens. Mas sei também que quando uma mulher se arma com provas, com rede e com coragem, ela vira voz que protege outras vozes. Isso é justiça poética. Isso é reconstrução. Fecho meu caderno, olho a planta